A paz de Cristo, meu amigo, meu irmão, quero convidar o nosso querido amado irmão para juntos estar fazendo mais um estudo da revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. E desde já meu sincero agradecimento a todos os amados irmãos que têm cooperado com este trabalho de estudo, de participação também no nosso canal EBD Digital HD, né? Que é o referente à Escola Bíblica Digital, né? E, irmãos, a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, nós estamos estudando sobre marcas da vida cristã, que é o título central da revista, desse terceiro trimestre. Ela fala sobre a exposição sobre a primeira, segunda e terceira carta de João, do apóstolo João. E também quem escreveu é o pastor Pedro Elísio, que é um dos pastores que fazem parte da Convenção Batista Fluminense, e desde já nossos sinceros agradecimentos a esse querido pastor. Para quem não sabe, meu nome é José Augusto Andrade, né? E desde então nós criamos esse canal com o objetivo de divulgar os ensinos da palavra de Deus, e sobre a Escola Bíblica Dominical também, trazendo conteúdos relevantes aos amados irmãos. Irmãos, vamos estudar sobre a fidelidade, a 12ª lição, a lição 12, texto base, a segunda carta de João, e o título dessa semana é Marca da Fidelidade. A fidelidade é uma coisa muito importante, é um dos princípios que Deus gosta mais no cristão. E eu tive aqui pegando alguns significados sobre a fidelidade, é uma pessoa fiel, né? Apreço, apego, constância, firmeza e perseverança. Confiável, bom, devotado, firme, leal, sincero. Então esse é um dos exemplos de uma pessoa que é fiel, uma pessoa que tem firmeza, uma pessoa que é bom, uma pessoa que é devota a Deus, uma pessoa leal a Deus, né? Na verdade, uma pessoa de fidelidade. Vamos ler, não vou ler aqui porque o texto base é a carta totalmente de João, do apóstolo João, né? A segunda carta do apóstolo João, que foi endereçada a uma senhora eleita, né? Na verdade, a proporção que nós vamos estudando, porque é uma das menores cartas, tem 13 versículos essa carta, né? E ela conta sobre o amor fraternal, os falsos profetas, né? Fala também sobre alguns ensinamentos falsos, que já desde aquela época já se infiltrava dentro das igrejas, tentando desviar as pessoas do caminho da salvação. Começa assim o autor, né? A segunda carta de João é uma das cartas mais curtas do Novo Testamento. Realmente, nós vimos aqui que só tem 13 versículos, né? E o conteúdo revela uma grande marca que deve estar presente na vida do cristão e também expõe a maneira como a igreja deve se portar em fidelidade. A fidelidade, como eu falei, é uma pessoa confiável, uma igreja confiável, né? É uma igreja do bem, é uma igreja que é devota a Deus, é uma igreja firme, leal, que tem lealdade, né? Então, o apóstolo Paulo vai falar sobre, o apóstolo João, perdão aqui, vai falar sobre a fidelidade. Como disse aqui, irmãos, essa carta tem como destinatário, né, da carta, temos endereçamento à senhora eleita e seus filhos. Vou ler aqui os primeiros versículos, que é 1, 2 e 3, que diz assim, prefácio e saudação, né? O ancião é a senhora eleita e os seus filhos, os quais amo na verdade, não somente eu, mas também a todos os que têm conhecido a verdade. Todos que amam a Deus, que têm conhecido a verdade, porque Jesus mesmo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, todos que conhecem Jesus, a verdade, ama essa igreja, né? Essa igreja eleita, a senhora eleita. E por amor da verdade que está em nós, para sempre estará.
Cristo está em nós, né? A graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo e o Filho do Pai seja convosco na verdade e amor. Então, permanecendo na verdade, na fidelidade, é endereçar essas cartas. E como diz aqui, o destinatário da carta, temos endereçamento à senhora eleita e seus filhos. Muitos estudiosos têm debatido sobre quem seria a real destinatário da carta, né? Então, vários têm debatido sobre esse tema. Quem seria realmente? Como isso, diversas teorias têm surgido, porém, a que me parece ser mais acertada é a qual defende que o destinatário da carta seja uma igreja local, uma pequena comunidade reunida em alguma casa, né? Os irmãos sabem que a igreja começou a crescer nas casas, dentro das casas, nas famílias, né? Por isso que a família é importante, o seio familiar é importante. E a igreja começou nas casas, expandindo, indo, até que hoje nós temos os templos, né, construídos para ali se reunir. Tendo supervisão do apóstolo, ali estava o apóstolo ali dirigindo aquela igreja. Sendo assim, a carta é novamente uma instrução amorosa do pastor para o rebanho. A importância, né, irmão, de ter um líder, de ter um pastor que realmente pregue a palavra de Deus, que corrija e acertos naquela comunidade. Nela, João enfatiza a fidelidade e os perigos que a igreja estava ocorrendo ao permitir que falsos mestres pudessem introduzir ensinos deturpados, corromper os cristãos e desviar alguns da igreja. Então, irmãos, quando surge heresias, né, ensinamentos falsos, há um grande risco das igrejas se esvaziar, porque o interesse dos falsos mestres, dos cristãos, é realmente esvaziar a igreja. Porque nós sabemos que o falso cristão, ele é um agente do inimigo de Deus. Ele é um inimigo infiltrado ali na igreja para realmente que a igreja não prossiga. Mas a igreja é, como diz lá, a porta que Deus abriu, ela não fecha, né? Então, conhecer a verdade. Conhecer Jesus é importante, irmão. O apóstolo enfatiza a verdade como ponto fundamental para viver a vida cristã. Não tem como você ser fiel se você não permanecer verdadeiro, consciente do seu dever como cristão. Então ele fala, nos primeiros 4 versículos da carta, João utiliza o termo verdade. Foi esse termo que nós usamos aqui, né? E as 5 vezes, a verdade é a condição necessária para a comunhão com Deus e com o próximo, né, irmão? Você não faz um relacionamento com um amigo se você não agir com verdade, né? Você não pode ter falsidade no seu coração. Então, é necessário para com Deus também a igreja ser realmente verdadeira e ter a comunhão plena com o Senhor. A verdade é a condição necessária para a comunhão com Deus e com o próximo. Ou seja, a única maneira de manter-se fiel a Cristo é permanecer na verdade. E conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8:32, né? João 8:32. Vamos aqui, o evangelho, para a gente não se perder, né? O evangelho é nosso documento maior, nossa bússola, né? João 8:32. Vamos ver aqui. João 8:32. Se eu estou certo, é isso mesmo. 33. E conhecereis a verdade vos libertará, né? Então, quem liberta é Cristo, né? E a verdade é Cristo. Mencionar a verdade, o apóstolo traz à luz que diz a respeito ao ataque que a igreja estava sofrendo dos falsos mestres. Olha só. Então, desde aquela época já existiam pessoas introduzidas dentro das igrejas para desvaziar a igreja, porque a igreja é soberana, a igreja é de Deus. Quem criou a igreja não foi o homem, é uma instituição divina, né? E quando ele disse que aquela pedra
que seria fundamental, não seria Pedro, mas sim Cristo, que é a pedra, a rocha, né? Então aí a igreja é construída sobre um forte fundamento, que é Cristo. Cristo é a cabeça, nós somos os membros, né? Nós fazemos parte de um membro, de um corpo, que é a igreja. E Cristo é a cabeça da igreja. Nós somos membros uns aos outros. Que foram por ele chamados de anticristo. Essas pessoas são chamadas de anticristos. Esses mestres não eram agente externo. Eles haviam saído de dentro da igreja e estavam pervertendo a doutrina. Olha só. Então, desacreditando os testemunhos dos apóstolos. Então, hoje nós vemos muitas pessoas dentro das igrejas dizendo que a palavra, a Bíblia não é a palavra de Deus. Muitos querendo atualizar a Bíblia como se ela fosse desatualizada. E nós vemos muitas coisas, muitas aberrações. Por quê, irmão? Ele faz isso porque já está escrito lá que muitos querem ouvir, terão os seus ouvidos como comichões e como gangrenas, né? Eles querem ouvir aquilo que afaga o seu ego, que esteja de acordo com o seu querer, na verdade, né? Eles querem agradar a Deus e ao mundo, e nós não podemos agradar dois senhores, né? Nós devemos agradar um só Senhor, que é o Senhor dos céus, nosso Deus. Esses mestres não eram agente externo. Eles haviam saído dentro da igreja, estavam pervertendo a doutrina, desacreditando os testemunhos dos apóstolos, os ensinos de Cristo. Porque quem passava os ensinos eram os apóstolos, mas os ensinos não eram dos apóstolos, eram de Cristo, que foram passados para ele, e os apóstolos repassaram para nós, né? Os ensinos de Cristo, e até mesmo a sua encarnação. Desacreditando que Cristo veio em carne, né? Por isso que o apóstolo João fala que aquele que não acredita que Cristo veio em água e sangue, né? Seriam considerados anticristo, porque é necessário, né? Por isso, João enfatiza que os cristãos são aqueles que conhecem a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Irmãos, temos que conhecer a Cristo. Prosseguimos em conhecer o Senhor. Por causa da verdade, permanece. Irmão, a verdade é pura. A verdade, ela não se mistura. E ela é fiel aos seus princípios. E os princípios de Deus não mudam. Por isso que Cristo é a verdade, né? E se hoje é verdade, vai ser sempre verdade. Aquilo que Deus disse no passado, ele não muda. E nem tem variação de pensamentos. A Bíblia afirma isso. O apóstolo Paulo, é interessante o apóstolo Paulo nas cartas dele, ele disse: se alguém quer ser contencioso, que seja, mas as igrejas de Cristo não têm esse costume. Nós não temos esse costume de ficar trazendo contendas de ensinamentos, né? Por quê? Os ensinamentos de Cristo são reais, são verdadeiros, ainda que as pessoas não acreditem no Evangelho, ainda que elas tentem desacreditar no Evangelho. Mas nós vemos que dia por dia essa palavra permanece, como ele disse, os céus e a terra passarão, mas as palavras dele permanecerá. São eternas, né? E andam na verdade, né? Olha só, 3 coisas. Conhece, tem que conhecer, permanecer e estar na verdade e andar na verdade. São praticamente 4 verbos, né? Aí, conhecer, permanecer, estar e andar na verdade. Andar, né? A verdade destacada remete à mensagem do Evangelho. João, em seu Evangelho, utiliza o termo verdade para destacar 3 pontos. Jesus é a verdade. João 14:6. Vamos ler? João 14:6, lá no Evangelho. Evangelho, João 14:6. Então, Jesus ele diz que ele é a verdade, né? Não existe outra verdade. Verdade pura e genuína é uma só.
Jesus. Então ele vai falar aqui no versículo 6. Ele disse, eu sou o caminho. Ó, ele já está apontando, ele é o caminho. E ele diz assim, e a verdade. Então ele é a verdade. E a vida. E ninguém vem ao Pai senão por ele. Irmãos, está bem simples, está bem fácil de todo mundo ter esse entendimento. O evangelho, irmão, não tem complicação. Só complica o evangelho quem quer, porque ele mesmo já está dizendo quem é o caminho. Jesus é o caminho, eu sou o caminho. Ele é o quê? A verdade, irmão. Não precisa estar procurando outro fundamento, outro ensinamento para ir ao Pai. E ele diz que sem ele, né? Sem mim não tem vida. E aqui ele diz que é a vida, né? E ninguém vai ao Pai senão por ele. Não tem outro jeito, irmãos. Não tem outro jeito, né? Então nós vemos aqui que João 14,6 fala que Jesus é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Então, essa palavra aqui, que é impressa, hoje nós temos impressa, que já foi falada, traduzida em vários idiomas, nós vemos que essa verdade, essa palavra, ela permanece. Ela é a verdade. João 17. E diz assim, santifico na verdade, a tua palavra é a verdade. O que é a verdade, irmão? A palavra de Deus é a verdade. Ele santifica. Nós somos santificados na verdade, na palavra. Devemos ser santificados nessa palavra. A palavra de Deus é a verdade. E o Espírito que habita em nós, e o Espírito da verdade, o qual nos capacita a conhecê-lo. Quer conhecer a Cristo? Busque aqui, na verdade, na palavra, no caminho, que é Jesus. Isso está baseado em João 14, 16 e 17. Vamos voltar aqui um pouquinho, né? 14, 16 e 17. Que diz assim, se pedis 14, é isso mesmo? 14, 16 e 17. E se pedis alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes e guardares os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, e ele vos dará o Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade. Quem é o Espírito da verdade? O Espírito Santo, o Consolador, né? O Consolador, o Espírito Santo, é a verdade. O Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer. Ele não conhece porque ele não está na verdade. Para conhecer, tem que estar na verdade. Tem que permanecer na verdade. Tem que estar na verdade, né? Tem que andar na verdade. Porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Quem está conosco, irmão? Maior que está conosco que está no mundo. Quem está conosco é Deus, é o Espírito Santo, é o Filho, né? É o Espírito da verdade. Ele nos capacita a conhecê-la. Conhecê-la quem? A palavra de Deus. E nós conhecemos quando lemos a sua palavra, que é verdade. Conhecer a verdade é reconhecer a obra de Cristo. Então, quando você reconhece que essa obra salvífica, porque a obra de Cristo foi para salvar a humanidade. Em João 3,16 fala que Deus enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Olha só, que nós não venhamos perecer, mas tenhamos a vida eterna. Creamos na sua palavra, creamos no seu plano, na sua obra redentora. A conhecer a verdade e reconhecer a obra de Cristo. Submeter-se à palavra é agir sob a orientação do Espírito Santo, né? Se hoje você, eu, ouvirmos a voz do Espírito, não endureçamos o nosso coração. E quando as pessoas endurecem o coração, porque não querem ser guiados pelo Espírito Santo, né? Somente debaixo desses pilares, a sustentação de uma obra está a base, é os pilares. Os pilares, a igreja e o cristão poderão manter-se fiel a Deus. Igreja e o cristão fiel permanece a Deus.
agindo, fugindo dos falsos ensinos do nosso tempo. Quantas heresias, quantas mentiras, quantas falsas ensinamentos têm tentado desviar, na verdade, barrar o crescimento da igreja, para que a igreja seja liberta, salva. Jesus veio salvar a humanidade, as pessoas, para que ela não pereça, para que ela não morra no pecado. E Jesus, ele veio trazer isto, a justiça e o juízo sobre a humanidade. Então, irmãos, nós falamos nesse primeiro ponto que devemos conhecer a verdade. E nós sabemos agora quem é a verdade. Jesus Cristo é a verdade e a sua palavra, né? A palavra de Deus. No segundo ponto, nós devemos andar em amor. Não tem como você praticar a verdade se você não ama. Não ama Deus, não ama o seu próximo, não ama nem você mesmo, né? Quantas pessoas não amam a si próprio? Que tenta destruir o templo do Espírito Santo, né? João descreve a sua alegria ao encontrar alguns filhos e perceber que eles continuam andando na verdade. Como é bom, irmão, saber que uma pessoa que outrora vivia no mundo das drogas, vivia no mundo do erro, e agora ele anda trilhando no caminho que é Cristo, e agora você encontra essa pessoa, esse irmão, esse amigo, quem quer que seja, você vê o semblante dele diferente, porque agora ele tem paz, tem alegria, porque ele anda no caminho da verdade, né? E você vê a transformação de uma pessoa. Jesus Cristo é o único que pode transformar. Não tem filosofia, não tem ensinamentos doutrinários suficientes, mas Cristo é o único que pode mudar a vida de um ser humano. O amor que une o apóstolo à igreja está baseado na verdade. Olha só. Devemos observar que o amor não é um salvo-conduto para que a igreja aceite todo tipo de prática. Pelo contrário, o amor deve estar alicerçado na verdade integral da palavra de Deus. Irmão, esse manual de instrução que é a Bíblia contém todos os ensinamentos para a felicidade do ser humano. Basta tão somente nós entrarmos na palavra de Deus, como ela nos direciona, né? Como ela nos ensina, e praticarmos. Se todos nós praticarmos o que está escrito aqui, não haveria um mundo tão desigual, tão violento, tão desumano e tão perverso como é o mundo atual, né? E parece que não para pela aí, parece que cada dia o mundo se afasta mais e mais da verdade. Mas o ensinamento é que nós prossigamos e persistimos em conhecer o Senhor que nos criou, que quer trazer de volta o homem do centro da vontade de Deus, né? Perto dele, junto com ele, andar com ele, estar com ele. E através da sua palavra, do seu ensinamento, que nós nos achegamos mais a Cristo. Que você passa a observar a lei, os propósitos de Deus, os ensinamentos de Cristo, e você volta a ter aquele ensinamento puro de como uma pessoa deve se portar diante do seu Criador. Devemos não só conhecer a verdade, mas também amar nela e viver por amor dela. O amor é a base de todas as coisas. Eu tenho antes de Cristo, o homem vivia sobre a lei, né? E a lei, irmãos, ela é boa. Em toda a sua existência ela é boa. Mas a lei, ela não tem essa capacidade de misericórdia, né? Ela é uma sentença. Mas nós conhecemos o amor através de Cristo, de Deus, né? Que deu o seu Filho. Por isso que ele disse que Deus amou o mundo quando ele entregou seu Filho. E nós vemos que Cristo aqui, ele pregou muito sobre amor, falou que nós devemos amar a Deus, amar o próximo. O amor é a base da vida de um cristão verdadeiro.
Conhecemos o cristão pela sua intensidade de amar as pessoas, a igreja e principalmente nosso Senhor, nosso Deus. Amor e verdade caminham junto, não tem como separar, né? Um faz parte do outro. Portanto, a fidelidade do cristão está na manutenção da verdade e na prática do amor. Quando você pratica a verdade, você está praticando o amor, porque você não mente para o próximo, você não rouba o próximo, você não faz maldade com o próximo, você é uma pessoa boa. Você só procura fazer o que é agradável aos olhos do Pai. E o que é agradável aos olhos do Pai? Que amemos uns aos outros. Deus resumiu os 10 mandamentos nesses 2 mandamentos. Amar a Deus. Quando você ama o teu próximo, verdadeiramente você está amando a Deus, porque esse é o mandamento, né? Como é difícil amar o próximo. Não é fácil, não, irmão. Mas nós temos que amar. Temos que praticar o amor. Não basta saber a verdade da Escritura e não amar. Conhecer as letras, né? As letras que está aqui impressa nessa palavra é muito importante, mas se não tiver o amor. Aí nos lembra a carta de Coríntios, né? Que fala sobre, eu gosto muito dessa carta aqui, a carta, eu acho que, não sei se é a segunda ou a primeira, né? É a primeira carta de Coríntios, capítulo 13, né? Que fala da excelência do amor, da pureza do amor, né? Olha só que, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa e como um sino que tine. Irmão, já parou para pensar só nesse versículo, nesse primeiro versículo aqui? O sino, né? Quando ele tinge, ele alcança uma imensidade sonora, né? Distante, porque o objetivo dele é chamar as pessoas, né? Para congregar. E nós vemos aqui, ou anunciar também, antigamente se anunciava o novo rei. Então, irmãos, nós vemos que ainda se o tino, mas se não houver o amor, nada disso adianta, né? Não alcança ninguém. O exemplo que podemos apresentar é o Salmo 119. O Salmo 119, irmão, ele fala da palavra, né? Da Bíblia. Da palavra, tratando da Bíblia, que nós conhecemos e que foi transmitida ao longo dos anos para nós. E hoje nós temos esse formato de Bíblia, mas a Bíblia é muito antiga, né? A palavra de Deus que foi transmitida, os ensinamentos. E no Salmo 119 ele fala exclusivamente todinho, exaltando a palavra, falando da palavra, da Bíblia, onde o salmista declara o seu amor pela palavra, né? Os poetas bíblicos, né? O maior capítulo da Bíblia Sagrada está dedicado ao amor pelas Escrituras. É esse Salmo, né, 119, que está dedicado ao amor. John Scott diz que devemos evitar a perigosa tendência para o extremismo, dedicando-nos a uma dessas virtudes à extensa da outra. O nosso amor amolece se não for fortalecido pela verdade. Nós falamos que no início do estudo que a palavra de Deus é a verdade, né? Por isso que ele está falando aqui. E a nossa verdade endurece se não for suavizada pelo amor. Então, a base de uma vida cristã está relacionada na verdade, na fidelidade e no amor que nós temos ao nosso Criador. Precisamos amar uns aos outros na verdade, e falar a verdade uns com os outros em amor, né? Em amor que você corrige, em amor que você exorta. Essa mensagem, irmão, que eu estou falando, muitos vão ouvir, pessoas não crentes, crentes. Eu estou falando dessa maneira que eu quero que você conheça o meu Cristo e conhecendo Cristo, que é a verdade, que pode te libertar. E você pode perguntar assim, mas me libertar de quê? Irmãos, um dia o homem pecou, errou, e nós ofendemos a Deus. E com essa ofensa nós afastamos do Criador. E agora ele enviou
um presente dos altos céus que é Cristo, que é a verdade, que reconcilia o homem com Deus. E por amor a ti e a mim, que eu estou falando dessa verdade. Porque a nós que conhecemos a Cristo, devemos falar a verdade uns aos outros, e a verdade é uma só. Cristo é a verdade. E conhecereis a Cristo, ou conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, né? Então eu falo com amor a você que ainda não conhece a Cristo, que Cristo é a verdade. O amor amolece. Precisamos amar uns aos outros, na verdade, falar uns aos outros com verdade e amor. A fidelidade a Cristo requer de nós conhecer a verdade e praticar o amor verdadeiro. Então, irmãos, devemos continuar conhecendo Cristo. Eu conheço hoje em parte, na verdade, né? Porque a própria Bíblia fala que hoje nós conhecemos em parte, mas um dia conheceremos Cristo face a face, né? Aí imaginou, irmão? Você está diante do Criador, né? Hoje muitos tratam Cristo como você, mas será que naquele dia você vai tratar Cristo, o Senhor, como você? Porque Cristo é santo, puro, Ele é Senhor de toda a criação, Ele é Deus, né? Ele é excelso, magnífico. Até faltam as palavras nossas para falar de Deus, né? Para falar da grandiosidade de Deus. A fidelidade a Cristo requer de nós conhecer a verdade e praticar o amor verdadeiro. Como ensina o próprio apóstolo, devemos amar em ação e em verdade. Vamos ler a primeira carta de João, né? Vamos lá para a primeira carta de João. Voltando aqui um pouquinho, né? Só um instantinho. Primeira carta de João 3,18. Vamos ver o que ele nos fala aqui. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de obra e em verdade. Você fala que ama e não ama, não pratica, não tem obras. E há obras sem fé é morta, né? Então, irmão, nós somos reconhecidos pelas nossas obras quando nós amamos os irmãos de verdade. Como nos amamos uns aos outros, quando nós nos tratamos uns aos outros. Há um mandamento para crer e acrescentar um mandamento para amar, ser cristão e crer em Cristo e amar uns aos outros. A fé e o amor são sinais do novo nascimento. A fé é o firme fundamento das coisas que você não vê, mas crê que ela existe. E o próprio Deus, né, ele fala lá que o mundo, lá em Hebreus, que o mundo que nós conhecemos, eu sempre gosto de dar esse exemplo desse versículo, que ele faz as coisas existir do nada. É o único. É Deus fazendo as coisas existir. Então o mundo que nós conhecemos, esse mundo aparente, foi Deus que criou, né? E ele tirou o quê? Pela fé que ele constrói. Então, é um dos atributos de Deus, é a fé. E ele deixou isso conosco também, para que nós cresçamos. Se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, ele mesmo falou. E uma das sementes menores que existe no mundo é o grão de mostarda, né? É a semente da mostarda. Então, para você ver a intensidade da fé, do poder que a fé tem. E sem fé, como diz a Escritura, é impossível agradar a Deus. Então, é importante nós sabermos disso. O amor são sinais do novo nascimento. A fé e o amor. Então, irmão, nós falamos nesse primeiro tópico, conhecer a verdade. Jesus é a verdade. E agora, andar em amor. Conhecemos Jesus em verdade e andemos em amor, né? E agora, irmãos, praticando a obediência. Obedecer é uma das coisas que desde o início pediu ao homem, né? Lembra lá no Jardim do Éden? A obediência. Por quê? Porque ele falou assim, ó, de todas as árvores, você pode comer de tudo aqui, ó, tem tudo aqui para você. Todas essas frutas aqui você pode comer, mas essa aqui não. A árvore da ciência do bem e do mal, do fruto da ciência do bem e do mal. Porque o dia que dela vocês comeres, certamente morrerás. E o homem
desobedeceu, infelizmente, né? Mas eu creio que Cristo, Deus, quis ensinar a todos nós com esse ensinamento que Ele é um Deus amoroso. Como que você ia perceber que Deus te amava se você nunca tinha realmente cometido um erro para ser perdoado, né? Então foi necessário nós pecar e Deus perdoar a humanidade, porque Ele é um Deus que perdoa, né? É um Deus longânimo para perdoar. Não podemos falar de fidelidade sem tratar da obediência. Aquele que deseja manter-se fiel a Deus deve conhecer a sua vontade, a verdade. Amar a Deus e ao próximo, andar em amor. Olha só, são vários fatores, né? Ser fiel, ter fidelidade, obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus e amar ao nosso semelhante, ao nosso próximo. E, portanto, a sua vida será uma prática de obediência a Deus. Quando você é obediente a Deus, quando você pratica essa coisa, amor, a obediência, a fidelidade. É impossível ser fiel e desobediente ao mesmo tempo. Não tem como, não tem compatibilidade essas duas. João afirma que no versículo 4, que ao encontrar os filhos e permanecer, né, João 4, aqui no versículo 4, da primeira carta, né, ele diz assim: muito alegres, achar que alguns dos teus filhos andam na verdade, assim como temos recebido o mandamento do Pai. Então, a alegria do apóstolo é ver que muitos dos filhos dessa igreja andam na verdade, praticam o caminho, né? Praticam o caminho da verdade, Cristo, caminho, né? Segue o caminho de Cristo, pratica a verdade. E produziu alegria em seu coração. A obediência, a fonte da alegria, né? Pois o cristão que caminha em obediência a Deus desfruta da verdadeira alegria. Uma pessoa feliz, né? Se torna uma pessoa feliz. Provamos nosso amor por Deus pela obediência. Quando você é obediente, quando você pratica, né? Quando você ama, quando você realmente é obediente àquele ensinamento de Cristo. Então aqui, irmão, nós vamos ver na primeira carta de João 5,2, que diz assim, ó, 5,2, versículo 2. Nisso conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Guardamos os seus mandamentos, irmãos, são os ensinamentos que Cristo nos deixou, que devemos amar as pessoas, que devemos praticar a obediência, que devemos ser fiel, que devemos guardar a palavra de Deus no nosso coração para não pecar contra Ele, né? Então é importante o nosso amor ao próximo pelo serviço. Em João 3, 17 e 18 diz que quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado e cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus, né? Então você vê uma pessoa precisando de ajuda e não ajuda, não ensina o caminho, não direciona para onde ele deva ir, não dê beneficência a ele, não vai visitar. Meus filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de obra e verdade, né? Então tudo está de acordo, tudo está se encaixando, não pode ter... Já vi aquelas peças que você pega e tenta encaixar e não encaixa, às vezes parece que é aquela peça ali daquele local, mas não é. No quebra-cabeça, muitas das vezes temos essas peças que a gente pensa que está ali encaixando, mas não está. Então, irmão, é assim que é a vida, né? Devemos ter encaixe correto, né? De acordo com o apóstolo João, o amor e a obediência andam de mãos dadas. O amor e a obediência, elas andam junto. Já para a conclusão desse estudo, irmão, e o pensar e agir, a ênfase da carta na necessidade de manter-se alerta para que assim continuassem fiéis a Cristo. Porque, irmão, havia muitos falsos profetas introduzindo mentiras, heresias. E a finalidade dessas pessoas era esvaziar as igrejas. E hoje nós temos muita liderança, muitas pessoas, muitos ensinadores, muitos professores, muitos doutores, muitos mestres, desviando os membros da presença de Deus, os servos
e são levados por ventos de doutrinas variáveis. Isso é muito perigoso para uma igreja que não esteja atenta. Mas aqui está a carta de João, esclarecendo para nós como devemos permanecer firmes, fiéis, corajosos, sempre prosseguindo na obra do Senhor, não temendo, mas combatendo as heresias. Não é você trazer discordância dentro de uma comunidade, mas você alertar sobre o perigo da heresia infiltrar dentro das igrejas, né? Então, diz assim, continuasse fiéis a Cristo e os verdadeiros cristãos, evitasse que os falsos mestres tivessem espaço em seu meio sob a pena de ver muitos se desviarem. Olha o objetivo dele, desviar quem está na verdade, né? Devemos hoje manter essa mesma atitude, tendo ainda mais cuidado com o crescimento de mestres virtuais, né? Hoje tem muitos mestres virtuais, as quais, descompromissado com Cristo e com a igreja, embora tenha saído do nosso meio, tentam criar novas doutrinas. Então, irmãos, devemos sempre permanecer aqui, buscar aqui, conhecimento aqui, analisar o que é ensinado aí nas redes sociais, até mesmo que eu estou comunicando com os irmãos, e analisar é sempre uma tarefa, né? Devemos pesquisar, devemos analisar, devemos consultar a palavra, devemos permanecer firme na fé. E eu agora, fechando aqui, vamos ler aqui em Atos, né? Atos 20, versículo 30, que diz assim: e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, que atrairão os discípulos após si. Não é diferente dos nossos dias, né? Já desde aquela época, do início da igreja, lá no início da criação da igreja, da formação da igreja primitiva, já tinha esse cuidado. E ele diz aqui no 31, portanto, portai-vos, vigiais, lembrai-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de mostrar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo vós a Deus a palavra de sua graça, a Ele, que é poderoso para edificar e dar herança dentre todos os santificados. Então, irmão, aqui, desde já o apóstolo já falava, né? O apóstolo Paulo aqui falando às igrejas primitivas, né? Então, irmãos, nós vemos que desde aquela época, pessoas já estavam tentando arrebanhar muitas pessoas, né? Mas não para Deus, né? Os irmãos sabem para quem. Já fechando aqui, só vou para pensar e agir. São 3 perguntinhas, cada um pode responder por si. O que representa manter-se fiel à verdade? E de que maneira você relaciona com a verdade? Em que conhecimento ou distância? 2. Pensando acerca da prática do amor, se é a única maneira de caminhar fielmente a Deus, quais seriam os atos e atitudes que você precisa rever? E em meio às inúmeras novidades, quais tenta mudar, adequar a verdade? Você pode afirmar que caminha em obediência? São reflexões e perguntas que você mesmo pode responder a você através desse estudo, né? Irmãos, ainda quero agradecer aos novos inscritos. Cada inscrito nos motiva mais, né? Nos dá motivação para caminharmos nesse ensinamento. E é o que eu falo. A minha palavra não é a única, né? Não é. Os irmãos podem conferir na palavra, examinar as escrituras, porque cuidar tem nelas a vida eterna. E são elas que testificam de Jesus. E por isso que é importante, como lá lá em Atos dos Apóstolos, os bereanos foram mais sábios, porque pesquisavam na palavra. Então a palavra, quando nós temos a Bíblia na nossa mão, é para pesquisar mesmo, para examinar, para que ela está ali para nos fortalecer na fé e na caminhada, na obediência, no amor, na fidelidade, na permanência, tudo isso que nós ensinamos aqui, né, irmãos? Então quero orar ainda por você, por mim,
e pelo esse canal, os novos inscritos, os antigos, todos aqueles que se inscreveram no nosso canal. E você que ainda não faz parte, venha junto conosco a se agregar nesse canal, fortalecer o canal, para que mais pessoas também possam ser orientadas pelo YouTube, né? Para que participe conosco, tá? Fica aí à disposição de vocês. Lá no nosso canal você pode consultar outros vídeos antigos e sempre estamos aqui. Eu não tenho a última palavra não, tá, irmãos? Crítica, tudo eu recebo aqui com carinho, com zelo, porque eu não sou perfeito, né? Busco a perfeição. Todos nós devemos buscar a perfeição, porque Cristo nos deixou essa condição, né? Um dia estaremos face a face com Ele, né? Aí então seremos realmente como Ele é, né? Vamos lá? Vamos orar? Pai querido, Deus eterno, soberano Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como é bom, Senhor, andar no Teu caminho, buscar a Sua verdade, praticar o Seu amor, que são mandamentos, Senhor, que Cristo nos deixou. Um legado para toda uma vida, para a eternidade, aonde nós nos achegamos mais próximo de Ti, aonde nós buscamos nos acertar, permanecer, Senhor, nos aconchegar e estar mais perto de Ti. Por isso, Deus, agora eu quero entregar a todos os inscritos, os novos inscritos e aqueles que ainda, Senhor, se agregarão conosco a permanecer, a ouvir a Sua palavra, a praticar a Sua palavra. Muito obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor nos dá de falar do Teu amor, ser testemunha de Ti e as maravilhas que o Senhor faz para com a Sua igreja, com todos nós. Ó Pai, muito obrigado pelo Teu Filho ter vindo a esse mundo para nos salvar do mundo do pecado. Ó Deus, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Meu amigo, meu irmão, se você tem gostado desse estudo, venha conosco. Até o próximo estudo, se assim o nosso bom Deus nos permitir. Amém?